realmente a gente teve aqui, o caminho ele foi bastante longo, né, do que a gente passou, do que tem passado, do que a gente vem experimentando no mercado, né? Desde o início, então, a gente voltando um pouco aí no cenário de como tudo isso aconteceu, realmente também gosto bastante da questão de números, matemática, estatística, tudo voltado à questão de exatas, né, vamos dizer assim, que é a nossa, que seria essa área, né, e existe até uma tendência aí de a gente incorporar mais algumas outras atividades aí no cenário de tecnologia. Mas vamos falar assim desse número, desse movimento que a gente também acabei me apaixonando aí pelo cenário e é um pouco também da formação que vem acontecendo, tem um porquê sempre da gente, é aquilo que é um pouco de cultura, né, do nosso interior, do nosso também da nossa inclinação em gostar mais de exata, em gostar mais de algumas outras atividades. E o caminho da escolha aí realmente a minha decisão foi por aquilo que eu me sentia melhor, né, que é trabalhar com números, olhar para números ou tratar coisas que tenham uma exatidão maior, né? A indefinição para mim é algo que não me chama muito atenção. Então eu olhar um objeto, muitas vezes assim, ter várias perspectivas é algo que realmente é por interpretação. E eu sou muito voltado para um cenário mais objetivo. Então eu preciso saber que aquele racional está certo ou está errado. Então uma posição mais concreta, né? De resultados mais concretos. Mas escolhi, falei, então vou fazer processamento de dados. A minha vocação, né, falando assim, por números, somado ao que eu tive de oportunidade de ter um contato, um convívio ali com uma máquina em casa, mas naquela época ainda era muito crua no mercado em relação à tecnologia, né, ao que se falava em tecnologia, eram linguagens ainda muito específicas e muito voltadas para máquinas. Então, realmente, assim, os comandos eram muito direcionados ainda comandos como linguagens de máquina. Então, quando eu comecei, a gente se falava muito em tecnologia para grande porte, porque eram grandes empresas que detinham o conhecimento de computadores, né, que são chamados de mainframe, que são aquelas telas pretas e verde. Não sei se vocês já viram. Né? E aquilo no passado, então, era feito através de cartão perfurado. Então, ali era uma matemática que a gente perfurava o cartão, passava numa processadora de cartões e ela identificava qual que era o cartãozinho perfurado e fazia a combinação daquelas somas e fazia o comando para a máquina. Hoje em dia, por mais que qualquer que seja o segmento de atuação, vamos falar de novo de um banco. Né? Um banco passou a ser hoje uma empresa que ela continua vendendo o seu objetivo, seu objeto de negociação, que é o dinheiro. Ela continua tratando o dinheiro, mas ela não tem mais caderneta, ela não tem mais papel, ela não tem mais nada, inclusive abertura de contas, não tem muito, cada vez menos, vai ter menos agência, né, menos contato físico e para um meio muito mais digital. Então, isso está acontecendo em diversos setores. Né? Então, por isso que nós estamos falando aí. Né? Antigamente, você pedia um táxi esticando a mão. Hoje, você pede um táxi apertando um aplicativo. Você tinha que fazer, ou que você tinha que ir numa agência para fazer uma viagem. Hoje, você compra passagem pelo aplicativo. Você tinha que ir numa agência para reservar um hotel. Você compra pelo aplicativo. Você compra por tecnologias que vieram facilitar a sua vida. E cada vez mais, né, o que é toda essa tecnologia? Cada vez mais essa tecnologia ela invade a sua casa e não para aí, ela invade a sua vida. E o objetivo da tecnologia é que ela transforme a sua jornada, né? O seu dia a dia, que você possa acordar inclusive com o seu despertador no horário da sua programação, da sua agenda. E cada vez mais ela vai te acordar no horário que está programado para você chegar em tempo do seu trabalho e que alguns aplicativos de mobilidade já fazem isso. Fala, se você quer estar este horário naquele lugar, então você precisa levantar esse lugar porque o trânsito, o fluxo é esse. Então, uma jornada, a tecnologia ainda ela nem começou, porque o objetivo dela é conseguir estar aí presente na sua jornada, sem que você perceba. Então, você vai entrar em algum momento, né, falando um pouco do hoje, para contextualizar um pouquinho com vocês. O que se espera do amanhã, né? Que você, ao acordar no horário programado, a sua cafeteira já, através de tecnologias, ela já se desperte, já começa a ligar coisas que isso é o famoso IoT,
que é Internet of Things, é tudo ligado a uma rede, não é só a internet, mas é ligado a uma rede. Então, esse é o mecanismo. E tudo isso para usar a devolvização, que é o RPA, que são tecnologias que estão aí. Então, são muitas as tecnologias que estão sendo... É a conexão que está ruim de alguém. Deu uma Vai travada. dar um comunicado aqui para Estava mim. falando Todo mundo sobre a está ouvindo internet aí? das coisas. Tá. IoT. Então, a parte de IoT que é a parte de conexão, de você tudo tem controle, né, através de dispositivos. Então, que aquilo, ao invés de você ter que cuidar de alguma coisa, por exemplo, está acabando o seu gás. Se a gente conectar uma pecinha lá no seu gás, porque você descobre que acabou o gás quando você está fazendo o bolo, está no meio do caminho lá, acabou o gás. Né? Ou quando você olha pela chama, né? A chama parece estar meio vermelha, não sei, ou pelo peso do botijão, que você tem que ir lá acompanhar. Então, por exemplo, assim, se a gente colocasse, né, um dispositivo, um device no gás, isso tudo é um exemplo, tá? Se a gente colocasse um dispositivo no gás, então, previamente, quando estivesse no final, você acha que você pediria o gás? Não. Ele deveria acionar a empresa sabendo quando você perceber, o gás já está trocado na sua casa, já é debitado no seu cartão, como se fosse uma mensalidade. Então, é isso que acontece, que é o que se espera em algum dia de tecnologia. Quando a gente fala que tecnologia está aqui e a gente está tomando o espaço de alguém, isso a gente já falou no passado, já discutia-se muito isso, né, em todos os centros, todos os polos de inovação. Isso não é uma verdade. Né? O que ela faz, ela transforma. Ela tira aquilo que é passível de algo, de uma certa recorrência naquilo, Né? tem um padrão, tem alguma coisa que a gente pode transformar aquilo e aquilo fazer por nós, tudo que é muito repetitivo, né? Eu não estou nem falando em ações cognitivas ainda. Depois a gente trata a parte cognitivas, que aí é a máquina, a gente ensinando a máquina a ser melhor, né? Que é a parte de machine learning, que é o aprendizado da máquina, ou deep learning, que é o aprendizado profundo, né? Que são outras, de novo, outras tecnologias chegando aí, que a gente ensina a máquina a pensar e a máquina a começar a responder. Quem tem aí, por exemplo, a Siri, aí, os iPhones, que consegue conversar, a Google, você consegue conversar com a Google e ela te responder, e alguns outros muitos que estão por aí, né? Isso é parte de outra ação cognitiva, né? Outras tecnologias voltadas para o cenário cognitivo. Mas quando a gente fala que a gente veio para substituir, não é uma verdade. Nós não somos tão maldosos assim, pelo contrário, a gente vem para ajudar e facilitar. Então, quando a gente pensa em tecnologia e as empresas, as grandes empresas que usavam para elas processarem as atividades dela, o pensamento ele mudou, né, de uma certa forma que agora é o contrário. As empresas elas não pensam em usar a tecnologia para resolver os assuntos delas. Primeiro elas pensam em colocar tecnologia para a mão dos clientes delas, né, naquilo que o cliente quer, e depois que o cliente aprovar, então tem muito um cenário muito de experimento, né, que entram aí tendências novas. Primeiro eu vou colocar, por isso que tem aí a questão dos famosas startups, das fintechs e etc., né? E do conceito muito de pessoas, que eu vou falar por que a gente não está tirando espaço de ninguém. O que nós estamos criando profissões novas. Nós estamos ajudando, né? Uma das frentes que nós estamos ajudando. No passado nunca se existiu pessoas que sabiam fazer parte de, por exemplo, design de serviços. Por quê? Primeiro se inventava um negócio, né, e o cliente tinha que se adaptar ao negócio. Se ele quisesse, ele tinha que ir lá entregar tudo que ele precisava para ver se ele estava habilitado ou não para usar aquele serviço. E é o contrário hoje em dia. Primeiro deixa eu ver o que o cliente precisa para desenvolver o negócio. Então mudou, inverteu. E este papel, esta figura nunca existiu no passado. Que são pessoas de design de serviços. Então são tecnologias, são profissões que não existem. Então, quando vocês falam assim, eu tenho interesse de entrar, né, na área de tecnologia, vocês têm aí na mão uma infinidade de oportunidades, né, que foram transformadas e oportunidades que ainda nem mesmo a gente chegou perto. A gente sabe o que a pessoa deveria fazer, mas nem se tem nome para essas posições ainda no cenário de tecnologia. A gente tem se deparado muito com isso. Qual é essa caixinha que eu vou colocar? Então, eu vou falar o seguinte, é um cientista de dados.
que em algum momento a gente falou em ciências de dados, a gente falava em ciências de diversas outras formas, mas hoje está ficando até comum falar em ciências de dados. É uma profissão que não existia. Então, na verdade, a gente coloca na sociedade, usando a tecnologia, a gente abre novas oportunidades de profissões, né? Sendo que essas profissões, nós entendemos, enquanto tecnologia, são profissões com maior valor agregado, aonde realmente a gente usa do nosso racional, né, para poder desenvolver, e não aquilo que uma máquina poderia fazer. Infelizmente, né, essa experiência, né, que traz hoje, né, que a gente discute, que está aqui, inclusive, eu conversando com vocês, é um grande diferencial que é o composto no mercado. Isso eu não tive, mas isso realmente faz uma grande diferença. Eu escolhi, mas por muito pouco eu não fui inclinado, né, sem ter tido esse contato, por familiares, porque ninguém tinha tecnologia na família. Ninguém sabia o resultado disso. Então, assim, essas profissões novas que vocês pensam em ingressar e etc., né, vocês podem ouvir hoje de pessoas que trilharam essa carreira. Então, quando a Natasha falou, como é que começou tudo isso? Começou por uma decisão exclusiva, então, por um apaixonado ali que teve a oportunidade de ter um contato com computadores, etc. Está no momento ali de ter saído cursos técnicos profissionalizantes, e ter aí trilhado um caminho, uma carreira solo, mas sem muita bagagem, sem muita informação, sem muita troca de experiência por quem estava trilhando esse caminho na frente, poder me orientar, quem era pudesse ter sido um caminho ainda diferente, né, de tudo isso. Mas foi ali que eu resolvi fazer, depois que eu comecei a ter os contatos de fato, que é isso que eles estão antecipando para vocês. Então, eu vim confirmar isso quando eu tive o contato, mas alguém podia ter me passado essa experiência um pouco antes. O que era isso? O que era tecnologia? Como é que despertava isso? Como é que podia fazer isso? Quais são as ramificações de uma tecnologia? Porque eu escolhi por uma, ser técnico em desenvolvimento, mas tem técnicos em computadores, tem técnico em engenharia de informática, ciências da computação, tem diversos, naquela época ainda já tinha, hoje transformou muito. Mas vocês entrando, então quando a gente fala um pouquinho de cada uma das áreas, vocês podem agora aprofundar um pouquinho mais. Se eu souber responder para vocês, evidentemente estou aqui para isso, para responder um pouquinho das áreas que vocês tenham mais interesse, mas é para contextualizar esse cenário todo de tecnologia, tá? Que é exatamente o que está sendo feito aí nessa conversa nossa, esse bate-papo nosso aqui. Então foi ali que eu entrei. Pode falar, Ana. E, Rafa, daqui para frente, você acha que a tendência é a tecnologia crescer mais, se o mercado ficar ainda mais aquecido, ainda mais depois do Covid, que as pessoas estão mais adaptadas a usar a internet, fazer compra online, até as velhinhas que nunca tinham feito uma compra de mercado estão fazendo, pedindo iFood. Você acha que isso vai explodir daqui para frente, vai dar uma acelerada? Vamos lá. Na verdade, assim, você chegou no ponto que eu ia passar aí, né? Eu ia falar exatamente do cenário que a gente tem, que é onde eu estou realmente aí fazendo acontecer. Inclusive, é um movimento que eu me atrasei, né, durante algumas datas com vocês, porque eu não consigo nem sair de trás dessa cadeira aqui que vocês estão me vendo, né? Tá aqui a minha família para poder falar, né, e evidenciar aqui que realmente eu sento nessa cadeira por volta de 6, 7 horas da manhã, né? Raramente, mesmo estando em casa, que eu achei que eu tivesse um pouquinho mais, né, de liberdade, de conforto, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo sair dessa cadeira pelo volume de negócios que vem acontecendo, né? Antes disso, já não era diferente. Então, aqui evidentemente, veio fortalecer a necessidade e veio fazer um plano aqui, na verdade, forçou uma rápida expansão daquilo que é tecnologia, de novo, onde eu estava falando para vocês que eu ia fazer a conexão, que agora você me trouxe aqui, né? Na nossa jornada do dia a dia. Então, as empresas, o iFood não está usando a tecnologia para resolver a comida dela lá e fazer gestão só de quem é conveniado, quais são os restaurantes, como é que paga entre eles. Não, não. Ela veio para colocar na nossa mão uma tecnologia que eu pudesse escolher. Então, ela está fazendo parte dessa jornada. Então, num cenário desse, né, até um fator aqui, entre aspas aqui, né, infeliz movimento do que está sendo feito, né, mas que, por outro lado, existem aqui práticas que foram aceleradores
né, para a gente avançar no nosso cenário de tecnologia. Que eu acho assim que, do que respondendo ao que você está colocando, né, não seria diferente, nós teríamos uma curva maior, mais tempo para chegar no que está acontecendo hoje desse plano, porque quem nasce, quem está nascendo aqui, essas gerações, as novas gerações, elas já nascem muito conectadas. O que nós estamos fazendo é forçando que outras pessoas que não tinham esta cultura, né, e ainda assim, nos dias de hoje, tomarem esse conhecimento do uso da tecnologia. A tecnologia está ao nosso redor, está à nossa volta, tudo é possível que a gente consiga aqui praticar, né, assistir o nosso filme na hora que nós queiramos assistir aí, né, a hora que a gente precisa, comprar a nossa comida de forma remota, e outras coisas a mais, fazer os devidos continuar fazendo os nossos compromissos de pagamento, de recebimento. Muitos dos empregos já se conseguem hoje manter a questão do home office, a estrutura do home office. Então, eu não entendo que a gente foi um movimento para explodir a tecnologia. Ela já vinha realmente aí tomando conta de todo da nossa jornada do dia a dia. Esses grandes movimentos, grandes polos, grandes mercados, né? Isso estou falando uma visão realmente aí de todo o nosso país, e não se limita aqui, né? Se limita realmente a uma globalização em tecnologia, né? Tem muita tecnologia. Nós somos hoje, por exemplo, reconhecidos em tecnologias de sistemas bancários, mas lá fora são outros mercados, né? Europa, a parte das Américas, etc., são reconhecidos por outras tendências de tecnologias, né? Que envolvem a nossa jornada do dia a dia. Tá? Então, realmente, assim, o que veio acontecer, o que está acontecendo no cenário, né? Que trancou a gente aí, limitou a nossa ida e volta, das nossas atividades, ela, de fato, ela acelerou, tá? Mas ela, na verdade, assim, que iria acontecer esse mecanismo, né, da tecnologia nos envolver no nosso dia a dia, né, nos abraçar aqui, responder às nossas necessidades do dia a dia, eu não tenho dúvida, tá? O que fez, de fato, é que as empresas, cada uma no seu segmento, falou, a gente precisa continuar atendendo. Como fazer isso? Preciso colocar na ponta para que o meu cliente consiga continuar me acessando, comprando, contratando, fazendo o que for. Então, todas as empresas estão com um pensamento, aquilo que eu falei para vocês no início, como eu consigo continuar atendendo o meu cliente. Então, não é as atividades. Se ele tiver tecnologia só para ir na casa dele, e o cliente não perceber que ele está ali para ser compreendido, ele pode ter a maior tecnologia do mundo. Se o cliente dele não acessar, que são as frentes de canais, como é que eu coloco tudo que eu tenho de serviço para o meu cliente? Então, aí começa a entrar a questão da tecnologia, a grande tecnologia, que é a parte de Open Innovation, que o pessoal fala muito aí, que é pegar tudo que eu tenho de negócio dentro da minha empresa, aí, por exemplo, de um sistema financeiro, de um hospital, por exemplo, de um home center. Exatamente. E colocar isso e falar o seguinte, como é que meu cliente acessa esse catálogo, esse serviço? Como é que ele consome esse tipo de serviço? Então, e aí começa o cenário. E a gente nem começou. Nós somos aqui forte hoje na questão de, como eu comentei, né, do sistema financeiro. Mas é um segmento em tudo que nós temos. Você imagina uma telemedicina, porque também ela está engatinhando a telemedicina, né? Imagina você conseguir que os médicos atendam você, né? Aí sabendo que você está, de repente, com algum fator que precisa ser operado, etc. E vamos imaginar que ele consegue mandar um drone para sua casa e ele operar você de lá, porque o que ele faz hoje, ele opera. O paciente está na outra sala e ele já faz a operação por outra sala. O que muda? O cara está na casa dele. Ele faz a higienização que for preciso, manda os drones, o drone higieniza, coloca o cara deitado lá numa cama, e etc. Faz os cuidados. Então, assim, você imagina o quanto a gente tem. Porque tudo isso, num passado, a gente falou, imagina, como é que eu vou conseguir usar o meu dinheiro sem ter o dinheiro, né? Você não precisa nem ter do cartão de crédito. Você usa a tecnologia, você entra no site, muitas vezes por biometria, usa um celular de aproximação, um RFID. São tantas tecnologias envolvidas que é isso que dispara todo esse mecanismo. Então, de fato, veio aqui acelerar, né, o que está acontecendo hoje, a tecnologia. Mas tem muita coisa pela frente ainda.
Por exemplo, Rafa, quero fazer um aplicativo. Então, eu vou marcar com você, vamos supor que você é um analista de negócio, talvez seja esse o cargo. Então, eu falo, Rafa, eu queria fazer um sistema onde tem um botão assim, que vai fazer um teste, que vai automatizar e dar esse resultado. E aí você vai entender a minha necessidade de cliente e vai passar para o pessoal técnico. E vai falar assim, galera, a gente tem que fazer um aplicativo, tem que ter um layout assim, onde ela vai apertar um botão X que vai dar o resultado Y. E aí esse É, pessoal aí que vai desenvolver esse aplicativo de acordo com as suas especificações, que você entendeu o que eu preciso, é isso? eu vou descer um nível um pouquinho mais, Pode porque descer. seria assim, né? Então, vamos imaginar que a Que Carreira vai contratar a Forsys para desenvolver uma aplicação, né? Então, nesse momento, o que a gente faz? Vai fazer um primeiro bate-papo, como nós estamos fazendo aqui, para identificar, até para conseguir separar qual é o time que eu tenho que falar com você. Uhum. Então, vai sempre uma pessoa ali que é supostamente um cara, deveria ser um cara que tem um viés comercial, né, que a gente chama ainda esse papel, essa figura ainda existe, mas não aquele comercial que vai vender o que está na minha prateleira. É um comercial que vai interpretar aquilo que você tem de necessidade, isso é o momento um. Depois você nem precisa mais falar qual é a necessidade, porque ele vai te falar o que você precisa, Uhum. com as práticas que existem de mercado, que é a parte que é aquilo que a gente colocou, né? A parte de design de serviços, a parte toda a parte ali que eu vou identificar o que é que a sua empresa precisa, sem que você me peça nada, né? Que são profissões novas que estão chegando aqui. Então, quando eu coloco aqui, é uma outra profissão, eu vou colocar um analista de negócio para entender o seu requisito, tá? Porque você já sabe o que você quer, como você falou, eu quero uma aplicação. Quando você sabe o que você quer, eu vou colocar um analista de negócio para identificar a questão do que você quer de obter de resultado. Uhum. Isso é uma analista de negócio, tá? Ele identifica o seu pedido e como é que eu consigo fazer com que isso atinja os seus objetivos. Uhum. Passado isso, ele vai passar para uma área chamada de engenharia de software. A parte de engenharia de software são os caras que falam o seguinte: ela quer isso. Quais as ferramentas, os instrumentos necessários que eu consigo reunir para poder fazer com que isso aqui agora viabilize a viabilização deste negócio, porque o engenheiro de negócio, ali, o arquiteto, o analista de negócio, trouxe para cá. Este cara passa, então, nessa engenharia, é reunido com um arquiteto, né? O que é um arquiteto? Exatamente o arquiteto do que tem hoje na vida da engenharia civil, né? O cara fala o seguinte: ela pediu 4 quartos, ela pediu 2 banheiros, pediu a porta de entrada assim, ela falou, você fala mais ou menos o que você quer e ele vai colocar isso numa planta Uhum. para poder sustentar esse cenário. Então, isso é um arquiteto nosso na parte de formação, para ver esse serviço. Aí eu vou começar a mostrar para vocês. O arquiteto, hoje em dia, tem um arquiteto tem um arquiteto de solução como um todo, que ele dá uma passada de solução como um todo, e este arquiteto, ele também tem ramificações, que tem o arquiteto de dados, nós vamos falar depois um pouquinho também dele, se vocês quiserem, a gente começa a aprofundar. É o cara que fala o seguinte: como é que essa informação trafega neste negócio? Como é que eu armazeno a informação? Como é que depois eu vou consumir informação? Como é que eu vou guardar a informação? Principalmente agora chegando com esse novo movimento de LGPD, né, que é a proteção dos dados, que a gente não pode guardar dados do comportamento de pessoas em uma aplicação, ela não pode guardar o reconhecimento, né, de alguém, né, sem a permissão dessa pessoa, né? Então, a identidade, a propriedade da identidade dessa pessoa, aquele GPD. Então, esse arquiteto de dados, ele vai ficar super, mega, ultra famoso, né? Vai ficar aí um cara realmente muito bem requisitado, porque eu tenho que saber de que forma guardar, como armazenar, por quanto tempo, o que é que eu posso armazenar e como eu posso Bem da usar essa lei, né? informação. Então, essa vai entrar. Estou falando assim das novas leis. Esse cara aqui nem existia, né, a parte do arquiteto de dados. Depois tem um arquiteto que a gente chama da estrutura, né, dessa aplicação. Então o cara fala assim: o que é essa aplicação hoje? Hoje em dia as aplicações elas podem rodar em milhares, né, de lugares. Ela pode rodar no seu dispositivo, né, pode rodar num dispositivo. Preciso saber aonde você quer rodar a sua aplicação. Pode ser um totem, pode ser numa catraca de um bilhete de um metrô. Aquilo ali é uma aplicação. Então, para saber aonde você quer, qual é o seu negócio e aonde ela tem que rodar.
se vai ter sinal de internet, se não vai ter sinal, aplicações em fazenda, aí para poder fazer a questão de cultivos, plantios, etc. Então, eu preciso saber se eu vou ter internet, que tipo de comunicação, se vai ter rede. Então, este cara ele vai prover aí uma infraestrutura adequada para o seu negócio, né, para ter agilidade, habilidade em tudo isso. Então, é um arquiteto aí de infraestrutura, de estrutura. Tá? Não estou falando nem de máquina, ainda estou falando assim, aonde a aplicação vai rodar. Pode ser em cloud, hoje as aplicações estão rodando muito em cloud, não rodam mais nas máquinas, rodam em cloud. Então, essa combinação. Depois tem a parte ainda abre mais, a parte de engenharia. Tem um engenheiro, aí vai entrar o seguinte, você me falou um negócio, né? Depois que o pessoal desenha essa questão e fala o seguinte, o produto vai funcionar assim, vai funcionar desse jeito, vai funcionar nessa camada. Aí vai entrar um pessoal que também fica numa área de engenharia para falar se da forma como você quer é a melhor usabilidade. Se eu preciso no momento zero, então entra aí a questão do UX e UI, que é a parte de User Experience, a experiência do usuário na ponta, né, ou de interface na ponta. São duas profissões novas, ou alguns casos, alguns caras aí, eles se formam nas duas tecnologias, né, nas duas frentes. O cara entende o seguinte, legal, aqui Carreira me pediu um aplicativo e pediu para que as pessoas se cadastrem no momento zero ali, já tem que apresentar o cartão de crédito, fazer na primeira tela, o cara fica ali preenchendo 102 informações. É a melhor usabilidade? O cara desiste, o cara não termina a aplicação, né? Não adianta, o cara quer saber o seguinte, qual é o seu nome e um telefone para eu chamar você por WhatsApp e ali a gente vai desenrolar a conversa. Legal, esse é o melhor mecanismo. Então, essas pessoas de UX e UI, eles fazem um trabalho de verificar se a aplicação do lado direito, onde o comportamento humano sempre olha para o lado de primeiro direito, o lado de cima, então ali é uma função mais fácil de acessar, de memorizar, depois a tela tem que estar do lado de cá, a informação que ele precisa depois, se ele quiser responder depois, no canto inferior esquerdo. Ele tem todo um trabalho preparado para isso, o estudo dele feito para isso, para identificar se aquelas informações estão no momento certo, né? E quando São eu fáceis, né, para aquela o usuário informação. que não tem treinamento acessar facilmente, claramente. Exatamente. Exatamente. As aplicações mais amigáveis possível. Então, aí esse cara desenha esse rostinho, né, da aplicação. E o cara depois, ele vai falar o seguinte, o cara de UI é o cara que faz a interface, né? Qual é o momento que eu preciso dessa informação? Eu preciso do cartão de crédito no momento que o cara está se cadastrando na Aqui Carreira? Ou não precisa? O cartão de crédito eu vou precisar depois que ele escolher o curso lá na frente, lá na ponta, se ele fizer. Então, assim, ele vai colocar a informação no tempo certo. Então, são profissões que também não existiam, né? Por quê? Porque as instituições desenhavam os fluxos dela e você, cara, era aquilo, você tinha que se adaptar. Então, se o banco pedisse para você que naquele momento você precisava entrar com o seu cartão de crédito, era a única saída que tinha, né? Para você fazer o seguro do seu carro, não bastava uma foto, você tinha que levar o seu carro até algum lugar para fazer vistoria. Então, assim, eles começaram a inverter e falar o seguinte, como é que eu consigo fazer? Então, são esses caras que mudaram o mecanismo. E muitas vezes, esses caminhos que eu tinha falado lá para trás, que conecta agora, a área de tecnologia não simplesmente é só tecnologia, só mexer com codificação com o computador. Esses caras de UX e UI, muitas vezes eles vão para a rua para entrevistar, eles são entrevistadores de clientes. Eles vão perguntar para o cliente se ele gostaria de ter aplicação assim, qual a dificuldade que ele vê numa aplicação, né? Se ele para usar, por que ele não está usando, por que ele para ele treinar algumas coisas. Então pode ver, ele não está nem com tecnologia nenhuma na mão. Ele vai lá para conversar com pessoas e ver qual é a forma como essas pessoas gostariam de se conectar a uma informação. Entendeu? Por isso que não tem muitas vezes. Passando esse cenário, depois que sai desse aqui do engenheiro, do que está sendo desenhado, o que você pediu, passando para essa engenharia, eles desenham toda essa camada, a gente vai para uma estrutura de desenvolvimento, né? Antes disso, a gente passa, né, para um cara chamado, de novo, que é o detentor que vai começar a criar as estruturas que foram desenhadas. E a criar, muitas vezes, não é nem o desenvolvimento, é o que o engenheiro falou, somado ao negócio, somado ao cara da arquitetura. A arquitetura, ele começa a criar um ambiente, e aí sim ele fala o seguinte, quais as tecnologias envolvidas aqui que a gente vai escolher aqui para fazer isso acontecer. Com base em tudo, eu vou falar, se é uma tecnologia, não adianta eu colocar uma tecnologia muito pesada, muito de ponta, para colocar para o cara trabalhar na fazenda.
porque ela não vai nem precisar de conexão, nem precisar disso. Precisa de uma tecnologia simples, porque lá não tem nem Wi-Fi, vai fazer transmissão rádio, GPRS, vai fazer transmissão antiga, alguma coisa. Então, esse sincronismo das áreas precisa estar envolvido. Então, esse cara é o que vai criar o ambiente, tá? Para se começar a operar. Passado esse cara que cria o ambiente e ajuda a definir quais as tecnologias envolvidas com base em tudo que a engenharia passou, vai para uma célula de desenvolvimento da aplicação. Aí o desenvolvimento realmente cada linha de desenvolvimento requer um conhecimento em alguma tecnologia específica. Por isso que aí tem 500 mil linguagens de programação hoje em dia. Antigamente não, era DOS, era VB, era uma meia dúzia de tecnologias aí que você tinha para poder desenvolver as aplicações. Hoje são inúmeras as tecnologias. Então, por isso que você tem mais sofisticado, né? Todo o processo cada vez mais sofisticado. E lá no passado você tinha a linguagem muito próximo da máquina. Então era para escrever para o computador, por exemplo, somar 1 mais 1, eu tinha toneladas de linhas muitas linhas de código só para falar ele fazer esse algoritmo 1 mais 1. Você tinha que falar muitas linhas de código para fazer ele fazer isso. Hoje a aplicação você fala o seguinte: eu preciso de uma soma. Ele soma, multiplica. Tem funções hoje que já estão preparadas, já traduzidas na linguagem de máquina. Então, por isso que essas inovações em linguagens, ela tem um avanço muito rápido. Tem aplicações, tem tecnologias aí de ponta que você já conversa com a máquina, você fala com ela e ela já codifica algumas coisas para você. A tela não precisa mais escrever onde ficam os botões, você arrasta e coloca, monta mesmo, como se fosse paintbrush aí naquele passado lá, fazer os desenhos e monta. E dali por trás é só eu rechear com alguns códigos. E cada vez menos eu recheio menos ainda, né, de códigos. E aí nós vamos falar o seguinte: então a área de tecnologia está acabando. Não. Justamente a gente vai mudar a forma de pensar. Porque senão a gente mesmo estaria acabando com a nossa própria área. É o que todo mundo acha, que a gente acaba a cara de todo mundo. Também não. E nem a nossa está acabando também. A gente está transformando, está mudando. Então, se não existirem programadores específicos, existirão pessoas que têm que saber conversar entre o que o cliente quer com a máquina, seja a forma de linguagem que a gente vai conversar com esse mecanismo, tá? Vai existir aí uma questão de segurança. Passado esse cenário, tem um pessoal que faz só teste nas aplicações. Passou, entregou, desenvolveu, então tem uma área de teste, que é, depois de tudo aquilo que foi construído, essa pessoa vai lá e fala o seguinte: o que a Carreira queria, como é que os nossos engenheiros disseram que ia acontecer, qual o resultado disso, se isso está funcionando, tem vulnerabilidade, tem segurança na aplicação. Segurança. Segurança também era algo que não existia até então, porque a tecnologia ficava dentro da casa dos clientes. Eles usavam aquilo para prover serviço para eles, facilitar a vida das empresas, para atender o que o cliente queria. Mas não tinha interface com o cliente. Você não falava com o banco através do aplicativo, você não usava o aplicativo para pagar. Né? Quando ele externaliza esse tipo de serviço, a segurança ela aumenta muito, por questões aí realmente de invasões, de hackers e aquela coisa toda que todo mundo conhece aí. Então, uma profissão nova que também chegou são os engenheiros de segurança. Segurança da informação, segurança da informação, segurança da aplicação, dos dados. Então, tem segurança de dados hoje. Inclusive tem até ISOs para isso, certificados para isso, ISO 27000, a ISO da LGPD que está para sair, a ISO 27701, que é da LGPD, que já contempla as regras ali da LGPD, não tem a certificação ainda porque não existe órgão regulamentador, porque é nova. Mas olha o que vai surgir. Vai ter que ter auditores da 27701, de LGPD, para você estar fazendo certo. Então, mais uma profissão que vai surgir daqui a pouco. Tá? Isso, de novo, num cenário que sempre contempla a tecnologia. Então, esses casos todos, eles validam esse cara que a gente chama de QA, né? Quality Assurance, que é o cara que valida a qualidade do produto, faz parte também dessa esteira de entrega. E, por final, tem os caras que fazem a esquedulagem, que fazem a implementação, aonde o engenheiro falou que tinha, pegaram o negócio e falaram o seguinte: aqui foi tudo fase de teste, mas foi fase de teste num período de construção, foi feito numa software house, né? Então, por exemplo, a própria Forsys. Então, a gente desenvolve lá dentro. E para entregar no cliente, a gente verifica qual era
a competência, porque lá eu não testei com o volume que vai ser testado. Né? Então, teste de estresse. Então, são testes que estão agora, porque a gente usava a tecnologia para dentro de casa. Agora nós estamos exportando. Então, a gente fala nessa validação, e esse engenheiro de produção, ele pega tudo isso que foi falado e vai lá e testa em vida real, coloca no ambiente produtivo do cliente e verifica como tudo isso acontece. Tá? Até que o cliente na ponta fala, legal, e aí o cliente que foi testado lá, volta na mão dele, volta para que carreira, você testa, vê se tudo isso está acontecendo da forma como você queria, e a gente abre espaços pequenos de teste para o seu cliente final, para ver se ele também tem acesso a isso. Né? Então, tudo isso você vê que encaixa profissões e perfis diferentes para tudo isso aqui acontecer. Você falou de um cenário que você pediu a demanda. Hoje em dia, surgindo novas profissões, de novo, que é onde você não pede, e eu, quanto Forcis, vou até você e falo, seu cliente precisa de tal coisa, você não viu isso. Claro que você vai me procurar e falar, eu preciso de um laboratório de inovação. Né? Então, eu vou colocar a Forcis à sua disposição, que não começo com, como eu falei, né, com uma parte de um analista de negócio. Eu vou começar com um cara de design de serviço, que ele vai identificar como que é aqui carreira e o seu cliente, como pode melhorar a vida do seu cliente, em trazendo para ele mais experiência, mais comodismo, mais segurança, mais conforto, mais qualquer outra coisa que venha acontecer. Né? Então, você não me pediu nada, você me chamou para falar o seguinte, valida aquilo que eu posso melhorar. Então, várias empresas hoje, quando ligam para a Forcis, não tem mais pronto o produto. Antigamente eu só recebia tudo que eles queriam fazer, porque tudo estava muito direcionado, porque era aquele serviço que já existia na companhia, eles queriam automatizar, ou instrumentalizar, ou informatizar aquele serviço, que muitas palavras aí eram que eram usadas. Então eu ia lá e era uma lista de negócio, que entendia como funcionava, e eu transcrevia e automatizava aquilo. Agora o cliente me chama e fala o seguinte, eu preciso atender meu cliente. Essa é a frase que está sendo usada. Essa é a demanda. Eu falo, legal, vamos lá, vamos tentar ver o que está acontecendo. Aí coça a cabeça e fala, vamos lá, e aí a gente escolhe as pessoas para falar o seguinte, né? E hoje, cada vez mais, o mercado está muito cross. O que é isso? Então, se eu colocar pessoas que só sabem falar de banco, colocar num banco, eu não vou fazer a disrupção que é chamada. É melhor eu pegar um cara que conhece de sapato e colocar lá para fazer agora um produto para banco. É isso que o mercado está querendo. Esses caras são chamados aí de design de serviços, são chamados, tem algumas funções aí que a própria área de design, ela ramificou também. Então vocês estão vendo assim, cria área e abre, cria área e abre ramificações, cria área e abre ramificações, né? Que a gente acaba fazendo. Então, desse cenário, as entrevistas, por exemplo, são feitas aí através desse pessoal de design, mas são vários aqui os nomes, eu preciso até me recordar aqui de toda essa estrutura toda aqui, né? Temos novos, né? Dessas estruturas para poder fazer, mas são assessment que essas pessoas fazem, elas estão preparadas para isso, então elas vão, primeiro elas perguntam como é que estão os números das coisas, das empresas, e aí conseguem dirigir. E aí tem uma outra profissão que está sendo criada em cima desse cenário, onde eu não tenho informação alguma, né? São as informações, os caras voltados para dados, como vocês falaram. Onde entra os caras de dados. Quando não se tem uma definição, eu entro lá e estruturo todos os dados de uma companhia, reconheço aonde são as entradas de uns dados, onde ficam a saída dos dados, e começo a criar padrões aqui, reconhecimentos de estruturas de dados, que são os estatísticos que agora vieram para a área de tecnologia. Não eram, mas agora fazem parte da área de tecnologia. E esses caras estão transformando as empresas em data-driven, que é as empresas orientadas a dados. Então, o que eles falam? Olha, o comportamento que você teve com essas informações resultou nisso. Se você quer um resultado diferente disso, a gente precisa mudar neste ponto do fluxo. Então, eu começo a gerar demandas para que carreira para falar o seguinte, ó, o seu fluxo, você tem, por exemplo, você tem muitas pessoas, eu consigo fazer toda essa análise, muitas pessoas procurando aqui carreira, e faz um funil aqui. Depois elas entram no site, provavelmente só comunicam com vocês, daqui entram 100, comunicam com vocês 20 pessoas. Eu consigo fazer esta análise para falar o seguinte, aonde elas estão aqui
se perdendo para não chegar a 100 no seu fluxo. Porque não encontraram a informação certa, não souberam como se cadastrar, não encontraram o que elas precisavam ter ali de fácil acesso. É um mecanismo que elas não têm cartão de crédito e você exige um cartão de crédito. Então, eu consigo ali tirar esse cenário e melhorar, mas com base em dados. Ninguém me fala nada, eu vou lá e faço uma análise em cima de dados. Eu vejo o que você tem de informações, levo para a minha central, para a minha área de dados, que são os analistas, a parte de ciências de dados, e cada um ali é responsável por um pedacinho. O cara que consegue analisar e normatizar as informações, porque as informações elas estão todas de qualquer jeito, em todos os lugares. Esse cara tem um cara que só normatiza as informações, tem um cara que classifica as informações, tem um cara que faz a questão de análise científica das informações, é um cara que consegue rodar modelos estatísticos, tem um cara que consegue desenhar tendência, que é mais uma ramificação do lado da estatística. O cara fala o seguinte, ó, isso aqui aconteceu por base nesses dados. E se continuar assim, você vai ter esse resultado, que é a linha de tendências. Então, tem um cara só específico para isso, que é o que a gente está trabalhando recentemente, muito isso, né? Tem um cara que fala em relação à volumetria, que o cara tem uma informação de dados, ele fala só a volumetria de dados, tudo que requer um espaço de informações, para ver se consegue compilar todas essas informações, para poder dimensionar o quanto de área precisa. Então, isso está tudo muito voltado para esse tipo de trabalho. Então, você vê assim, se você não tiver demanda, eu consigo identificar uma demanda, seja ela por uma entrevista com os seus clientes, no seu caso, seus próprios clientes, ou através de dados. Então, são duas frentes que geram novas demandas para a área de tecnologias, né, no mercado. Não existia isso também. Ou a pessoa que tem um desejo, no caso você tem um desejo, aí você começa a movimentar o cenário de tecnologia. Tá? Então, acho que passando aí numa esteira, né, vamos chamar assim, uma esteira de entregas, acaba sendo esses mecanismos aí, essas profissões aí que estão surgindo. Lógico que, falando aqui numa linha da superficial, que dá para fazer um drill down aí de cada uma dos... Deve ter coisa para dentro. Tem coisa que ainda se sentar ali para falar, tem muita coisa ali que você consegue, ainda tem muitas especialidades que ainda tem uma necessidade, tem uma carência muito grande do mercado, tá? Principalmente essa frente de dados está incrível, essa frente de dados aí, a parte quântica, por exemplo, a parte de aprendizado de máquina que está aqui dentro, na parte de machine learning, nada mais é do que você pega os dados, cria modelos logísticos para aquilo, né? E fala para a máquina, para ela, ó, toda vez que acontecer este evento, você faz tal coisa. E ela aprende com aquilo, né? Se o comportamento muda, ela começa a prestar atenção e falar, tá bom, mas se mudar, ela fica esperando resposta. E você indica de novo alguma resposta. Ela aprende com aquilo. Ela fala, tá bom, e quando mudar de novo, então eu tenho essa ação de novo. Que legal. Você vai ensinando ela a pensar. Então, ela vai interagindo com você. Isso é a parte de machine learning, inteligência artificial, que é voltado também dentro de uma área de dados. A parte de inteligência artificial, você conseguir ali ter a parte, de, como a gente tinha falado, ficou em aberto, né? A parte cognitiva. E fazer com que a máquina responda por ações, por estímulos, aquilo que você treinou a máquina. Você fala para ela, né? Você explica para ela, toda vez que acontecer isso, faça isso. Quando acontecer aquilo, ela faz aquilo. Você vai treinando ela vai te dando respostas daqueles cenários. É bem bacana, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que seria importante passar para vocês. Vamos ver se elas têm alguma dúvida. A Vicky, que a Vicky até entrou na faculdade já, está até estudando, talvez ela já tenha alguma coisa para falar. Vicky? Oi. Oi. Alô, tá me escutando? Sim. Ah, tá. Então, na verdade, eu sempre estive muito perdida em relação a tudo isso, tipo, de escolher a profissão e tal. Mas eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre gostei de coisas novas, eu sempre gostei de estudar muito, aprender muito. Só que eu fiquei meio parada no tempo querendo medicina, aí eu fui fazer uma faculdade de biomedicina, aí eu voltei, e aí agora eu tô fazendo ciência da computação. Eu entrei agora, né, na faculdade de ciência da computação, aí eu tô percebendo algumas coisas, né? Que realmente talvez seja isso que eu deva fazer mesmo,
é a primeira coisa. E que é completamente diferente do que eu imaginava. Tem muito mais teoria do que eu imaginava e muito menos cálculos do que eu imaginava. É uma coisa assim que eu tô tendo direito até na aula, né? Eu fico meio perdida, né? Porque é muito humanas, mas tudo bem. E eu queria perguntar, assim, porque você falou que você meio que decidiu sozinho, né, isso. E eu queria saber como você teve certeza, sabe, que era aquilo. Porque essa é a minha maior dúvida hoje, né? Não, legal, legal. A certeza foi assim, realmente, hoje eu falo que é uma felicidade dessa certeza, quando realmente eu já estava dentro. Então, aquela velha história, né? Por exemplo, uma analogia que de fato aconteceu comigo, né? Eu sabia que eu queria ser pai, mas eu só soube o que é ser pai na hora que eu fui, né? Mais ou menos isso, né? O que aconteceu comigo nesse cenário, né? Ao me introduzir aí na área de tecnologia, realmente alguns caminhos, né, percorridos aí foram através de experimento, mas experimento do meu lado, né? Sem qualquer tipo de referência. Então, quando a gente fala, quando está falando assim, né, essa certeza, foi quando eu falei mais ou menos ali para vocês e comentei com vocês ali a questão quando eu tive mesmo o resultado de um trabalho feito por mim em cima de um computador, que foi quando eu consegui fazer com que a máquina escrevesse para mim Olá Mundo, né, que eu codifiquei, mandei a máquina compilar aquela informação, né, a compilação daquilo, e aquilo plotou na tela. Eu falei, agora entendi o quanto que aquilo despertou, né, foi mais ou menos aquilo mesmo, né, aquilo tem uma marca comigo ainda assim, muito forte. E quando eu falei ali, me despertou o quanto mais eu podia gerar de valor agregado para esse tipo de instruções. O que mais a máquina poderia fazer com que eu interagisse com ela e ela me respondesse. Então ali foi de fato o que eu gostei. Evidentemente que nem tudo, né, assim como todas as profissões, isso é importante, acho que colocar, né, nem tudo em todas as profissões a gente vai fazer aquilo com que a gente gosta, né? E em algum momento ainda, por mais que você goste daquilo, e se você fizer cada vez melhor, provavelmente você vai ser impulsionada a se distanciar daquilo. É engraçado, mas o mecanismo é mais ou menos assim. Quanto melhor você é em uma determinada prática, né, você vai ganhar a questão das promoções, propriamente dito. Ou você tem a escolha também é um momento de continuar sendo técnica naquilo e ser uma especialista naquilo, que também, né, tem a sua remuneração com certeza reconhecida, absoluta, reconhecimento daquilo, cada vez você é mais especialista, mas muitas vezes você vai receber um título de poder ensinar outras pessoas. Ao ensinar outras pessoas, você se torna líder. E o líder, muitas vezes, ele passa a ensinar pessoas, você continua na área de tecnologia, passa a ensinar outras pessoas, mas se distancia daquilo. Em algum momento, eu tive a incerteza novamente se eu queria tomar algum papel de liderança. Né? Eu gostava tanto de ser técnico, né? Que é o que você está falando agora aqui, olha, estou vendo até outras coisas. É assim mesmo, né? A questão da tecnologia, ela tem uma abrangência grande, né? Ela tem uma superfície de contato muito grande com o mercado. Como eu falei, tecnologia, você não usa tecnologia por tecnologia, você usa tecnologia para satisfazer algum tipo de negócio. Então, aprender tudo, né? Passar um pouco de tudo, e inclusive a tecnologia, você conhecer a parte de leis é super importante. Por isso que muitas vezes, para a gente desenvolver uma aplicação, isso é legal estar até te falando, para desenvolver uma aplicação, eu não posso desenvolver aquilo que eu queira, né? Por mais que eu tenha todas as ideias de inovação, eu vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui num painel, eu estou desenvolvendo a telemedicina de um grande hospital no nosso país. Nós estamos, né? Tem um grupo grande, mas ela não está regulamentada. Imagina eu falando para esse grande hospital que nós estamos desenvolvendo, etc. Eu desenvolvo isso para ele, ele coloca isso no mercado e ele é multado, ele é fechado, ele é punido, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha o conhecimento dos instrumentos que nos cercam para eu desenvolver uma aplicação. E a lei é um dos instrumentos que nos cerca, né?
para isso. Eu não posso fazer um teleatendimento ainda, não está regulamentado, não estava até antes do Covid, não estava. Agora, com certeza, vai ganhar força, que é o que a gente estava falando no passado. Por exemplo, né, você não pode comprar um seguro sem passar por um corretor. E uma grande companhia, hoje ainda uma grande companhia, ela pulou essa lei e ela foi punida fortemente. Ela criou um aplicativo para você comprar seguro diretamente dela. O que ela fez? Ela baniu com os corretores, né, com os certificados de corretores. Aí, e ela foi punida. Ela teve a sua aplicação desconstruída, né? Ela teve que refazer a aplicação, justamente por falta de alguém que foi lá e teve uma brilhante ideia. A ideia realmente é incrível, né? Por que você usaria um corretor para comprar seguro se a companhia podia dar na sua mão uma aplicação? Você faz foto do carro, fala os dados do carro, precisa, tal, filma o carro. Para que o corretor está intermediando? Para ficar mais caro o seguro, né? Por exemplo, tá? E aí não fazia sentido, mas isso caiu, né? Essa empresa perdeu. Então, por isso que passa aí, nem tudo é flores, né? Nosso jardim, infelizmente, né? Tem um movimento aí de temperaturas, né? Tem vezes que vai ter geada, vai ter que regar mais, um sol que não estava esperado, que não é esperado, ou muita chuva, e por aí você tem muitas vezes, né, que lidar com essa temperatura de tempo, né? Mas esse é um caminho. E a certeza, né, para te responder, a certeza de fato é a sua experiência, aquilo que você conseguir experimentar e melhor te agrada. Esse é o que vem acontecendo, né? Eu até aqui coloco em fase de dizer isso, né? E convicção disso, porque realmente, assim, a certeza você vai ter depois daquilo que, assim, quem garante que você não quer ser astronauta? Só garantir na hora que você for né? Que é, de fato, a experiência. Ou alguém te trouxer essa experiência, né? Alguém te ilustrar essa experiência, que é um pouquinho do que a Carreira está procurando fazer. É um mecanismo de trazer quem teve a experiência e compartilhar com vocês. Né? De novo, eu estou colocando assim que eu acredito bastante no modelo de negócio que eles estão colocando. Porque se eles puderem antecipar com essa experiência, você ter um pouquinho de contato, né, e poder experimentar e falar com as pessoas como é que é no dia a dia, né? Se você me falar assim, ainda se eu sou entusiasmado com toda essa operação, sim, acabei de falar para você, comecei assim, né? Não obrigatoriamente, não que eu não precise, né? Mas eu não precisaria trabalhar tanto, né, de uma jornada aí 14, 16 horas, eu poderia me limitar um pouco mais, mas é algo que me envolve de um jeito que ainda eu tenho um entusiasmo muito grande, dia após dia, de estar aqui. No entanto que a gente já está conversando sobre isso, um entusiasta aí realmente nessa visão. Isso porque eu me distanciei um pouco aí da questão técnica. Mas, de qualquer maneira, né, ver as coisas acontecerem, você ser gestor, né, e você conseguir ter replicado parte do seu conhecimento em uma estrutura, também é gratificante. E eu vim descobrir isso quando? Depois que eu experimentei ser líder, né? Porque eu também tinha... Então, para te responder aí, é assim, todo dia eu passo por uma fase de incerteza, né? Todos os dias eu passo uma fase de incerteza para alguns caminhos. E a gente só fala o seguinte, acertei ou não, quando a gente fica feliz com aquilo que a gente se sente bem com aquilo que a gente se propôs a fazer. Claro que, antes de tomar decisão, as informações são importantes, né? Se alguém puder me trazer informação e falar, ó, se você colocar a mão no fogo, às vezes eu fico com decisão, põe a mão no fogo ou não? E aí, se alguém puder me falar, né? Se você colocar a mão no fogo, vai gerar queimadura e etc, etc, mas você pode colocar a mão no fogo com uma proteção, assim, se você passar uma pomada, etc. Se alguém me falar e eu quero pôr a mão no fogo, e alguém me passar, se eu colocar a mão crua lá, vai queimar, vai me prejudicar. Mas se alguém me trouxer essa experiência, né, então aí cabe a mim melhorar a minha decisão. Mas eu fui pautado aí de novas experiências, né, que é o que está acontecendo aqui. Então acho que é um pouquinho disso que vai estar aí dentro do seu experimento, da sua vida do dia a dia, né, recebendo informações, quanto maior as informações, e você se entusiasmar com essas informações, já é o primeiro indício, né? Quando que você veja que está certo. E a outra é quando você, de fato, está experimentando, né? Você gosta desse chocolate? Olha, eu gostei, mas na hora que você pode ficar na dúvida. Eu vou te passar várias informações. Esse chocolate, ele é meio amargo, 70%, feito assim.
eu posso te dar tantas informações que você vai falar, eu quero experimentar. Uhum. Né? Você se entusiasmou naquele cenário. Então, aí é que está a questão. Aí você vai experimentar e falar, puta, isso aqui mesmo. Adorei, gostei. Realmente, você tem razão. Pô, é o que eu esperava. Por quê? Porque alguém te pautou daquilo. Então, se aquilo já criar um entusiasmo em você, então você fala o seguinte, olha, a expectativa, ela foi atendida. Só que você precisa saber o seguinte, qual é a sua expectativa? E assim, o mercado tem bastante vaga para profissionais dessa área? Você acha que é um mercado promissor para se qualificar para essa área? Olha, nesses últimos tempos, isso é uma coisa assim que, se vocês aí já quiserem fazer as malas e vir para cá, eu estou precisando de bastante gente. Eu tenho visto muita vaga em aberto, até falei com a Aline, falei, moço, o Rafa tá... Eu estou há muito tempo aí, há bastante tempo que eu não consigo, na verdade, o meu calcanhar de Aquiles realmente está sendo a formação, como eu disse, né, são muitas ramificações e são novas e as pessoas ainda não se formaram nas áreas que nós precisamos, né? Então, antigamente tinha muito porque eram 2, 3 áreas de tecnologia, então as pessoas se formar tinham volume para isso. Hoje sai uma tecnologia nova, até a pessoa se formar aqui, putz, aí eu fico já em uma carência danada. Então, a gente tem hoje, aí a gente tem realmente um grande desafio da área de tecnologia, é conseguir pessoas para desenvolver tudo que a gente precisa. Eu tenho muito desafio, eu estou de novo, novamente aí, hoje é dia 22 de abril de 2020, então eu posso assumir para vocês que com certeza mais de 100 vagas, com certeza absoluta, eu entro no sistema agora, compartilho a tela com vocês, mais de 100 posições abertas, tá? Com toda certeza. Eu vou ter mais certeza ainda que a minha reunião de checkpoint com o time é amanhã, às 10 da manhã. A parte de recrutamento e seleção, eles vão me falar quais são os desafios. Mas realmente ali está muito difícil, né? A questão da recolocação. Eu tenho muito mais vaga do que profissionais no mercado. Então, realmente, se isso servir de termômetro para vocês, para responder a Natasha, não é um pico, tá? Eu venho assim há alguns anos, sempre correndo atrás. Eu não estou assim, meu RS está parado. Não, ele sempre está no talo, no gargalo. Eu venho contratando muita área de recrutamento e seleção, muito mesmo. O time está até grande, a parte de recrutamento e seleção, para ver se dá volume, ver se dá vazão. Mas realmente está difícil de a gente conseguir aí baixar esse backlog nosso aí na questão de profissionais de tecnologia. Uma dúvida que eu sempre tive é, por exemplo, que sempre a minha mãe, minha avó, todo mundo fala, nossa, você precisa ter um diploma. Só que para essa área de TI, muitas vezes, talvez vale mais o que você sabe fazer do que realmente onde você é formado. Isso é verdade? Como que é isso? Aí eu já respondi isso no passado, inclusive para cá, né? Eu comentei isso, comento isso. O que você precisa na área de tecnologia é ser uma pessoa que, assim, eu acredito muito no sucesso para quem gosta muito de estudar. A tecnologia, ela avança todos os minutos. Então, não cabe você fazer, né? Então, eu estou te exemplificando aqui. O tempo de se fazer grandes estudos, né? Então, assim, faculdades, etc., muitas vezes vale a pena você fazer cursos mais ágeis, mais rápidos, porque tem muita informação que você consegue buscar no colega do lado, né? Muita informação para você ter muito mais a experiência. O que está contando mais no cenário de tecnologia é muito mais a experiência do que um certificado. Mas vamos lá, né? Até para não falar o seguinte, pô, aquele cara lá é louco, ele falou que não precisa estudar. Não, pelo contrário, você precisa estudar muito, né? Muito mais do que frequentar uma aula e muito mais do que ter um diploma. Eu estou falando justamente o contrário. Ter a certificação ao final daquilo que você tem de competência é só uma evidência, uma prova daquilo que você consegue apresentar para o mercado, tá? Vale muito mais uma experiência e um estudo de forma ainda que autônoma, isolada, etc., né? O autoconhecimento, você buscar, você se formar, os cursos aí que estão sendo de forma digitais, né? Para tudo isso, muito mais vale a experiência do dia a dia e os seus cases, por onde você passou, o que você já desenvolveu, guardar essas informações da sua experiência, né, do que você vem fazendo, do que muito mais um certificado que você pode ter frequentado, ter feito, ter ido lá, não prestar tanta atenção, mas ali passou, porque ali o ensinamento tinha um viés de realmente pegar na mão, fazer junto, fazer tudo, mas que aquilo realmente não engatou, não ficou em você, né? Então, de fato, é verdade. A gente contabiliza aqui, por muitos dos mercados, né,
muito mais a experiência, muito mais, né? Conta muito mais a experiência daquilo que você tem do que realmente, propriamente dito, um certificado. Até porque a área de tecnologia, ela evolui numa velocidade que muitas vezes não permite, né, te dar o direito de você se especializar em uma tecnologia, porque quando você terminar, aquela tecnologia já está obsoleta. Então, muitas vezes, formações menores e você estudar com uma certa constância é muito mais agregador e valoroso, né, para essa posição de tecnologia do que realmente você ficar uma determinada, por exemplo, uma experiência atrás de um certificado, enquanto o tempo está passando ali, né, fazendo assim, vou alongar isso aqui. Então, é mais fácil você sempre comprimir a sua dedicação aos estudos, né, justamente para você conseguir acompanhar a evolução da tecnologia. Tá? E depois, você buscar o seu certificado é uma questão sua, de uma validação, de uma evidenciação que você tem aquela competência. Tá? Não ir atrás do certificado para ganhar espaço no mercado. Se for isso que eu entendi, o certificado ele não tem maior valor do que uma experiência no mercado. Tá? Uhum. Eu não vejo desse jeito. Eu não contabilizo isso para a minha estrutura. Tá? Eu contabilizo muito mais experiência. Se você quiser me apresentar que você tem experiência evidenciando um certificado, perfeito. Mas você buscar um certificado para procurar uma posição sem experiência, eu prefiro uma outra pessoa que não tem o certificado. Tá? É uma questão realmente aí de movimento. Uhum. Por isso que é Entendi. bom começar estágio quanto antes, né? Começar a pôr a mão na massa para começar a ter case, né? Começar a ter material para você mostrar. Eu participei desse projeto, fiz isso, fiz aquilo. Não esperar Perfeito. só a Uhum. faculdade. Perfeito. Sim, legal, legal. Tá? De novo, a experiência. Tudo tá voltado aí pela experiência. Sim. A sua experiência vai valer muito mais que qualquer teoria. Eu tenho Nem se certeza disso. for para programar alguma coisa para sua tia, para sua avó, uma loja virtual, qualquer coisa. Sabe? Aham. Fazer alguma coisa, né? Realizar. Isso tá ótimo. Se for Sim. programar para qualquer coisa, programa para a gente que a gente está precisando aqui. Ela tá vendo de ir para São Paulo, Rafa. Falei para ela te procurar para ser sua estagiária. Lógico, com Se ele me certeza. aceitar, eu ficaria muito feliz. Me preocupa, vamos conversar sim. Se for esse o objetivo, o desejo aí, vamos conversar sim que a gente procura viabilizar isso. Legal, legal. Isso. Sim. Não, mas a mensagem foi passada, elas conseguiram perceber que a tendência é que todo o mercado, desde varejo, atacado, enfim, todo mundo passe a ter um sistema ou um aplicativo, alguma forma de atender o cliente na palma da mão dele. Isso vai ser obrigatório, né, daqui a 5 a 10 anos. E essa qualificação é fantástica, né? Hoje falta. Daqui a 10 anos, provavelmente vai faltar mais ainda, né? Que as pessoas vão ter mais necessidade de acessar a internet. E a gente não vê muita gente falando de fazer curso em tecnologia. O pessoal pensa em medicina, pensa em engenharia, os cursos tradicionais, e a tecnologia não está ainda entre eles. Então, é Não legal tá. disseminar essa necessidade, a importância e o tamanho do mercado, que é enorme e ninguém reparou ainda. Estão brigando pelas vagas de medicina. Sim. E dá para ganhar bem mais sendo um bom programador, sendo um desenvolvedor, sendo um engenheiro. Enfim, a capacidade de faturamento de salário é enorme. É verdade, as remunerações elas estão realmente aí, elas estão bastante expressivas, né? Muito expressivas. Em alguns casos existem aí informações, né? De novo, dados, né? Falando que algumas posições aqui realmente têm uma valorização acima de medicina, né? Que aí sempre foi o alvo, sempre foi o auge, né? Algumas profissões aí realmente estão super alavancadas, né? Esses engenheiros aí de quânticos, de dados, esses caras estão pesado, cara. É. São pesados. Tô falando de uma função técnica. Você imagina alguns diretores aí do cenário de tecnologia, então você vê aí o quanto isso impulsiona o mercado, né? Mas realmente aí... E eu falo até um ponto assim, né? Entre os inícios, né, de operações, o cara iniciando, a área de tecnologia, ela é super mãezona, ela começa sempre aí num patamar aí bastante interessante, né? Para se começar no cenário de tecnologia. Bom,